Fala aí, guitarrista. Cara, você já parou pra pensar por que é tão difícil evoluir na guitarra sozinho? Você já parou pra pensar nisso? Talvez você é o cara que já toca aí há pelo menos 10 anos. Talvez você já toca há 10 anos, 12 anos, 5 anos, não sei. E sente que travou, sente que chegou num nível que você não consegue romper. E você pode ficar tranquilo, cara, porque essa não é uma dificuldade só sua. Não é uma coisa de que, eu sou um guitarrista ruim. Não é uma coisa de que, cara, eu não tenho dom pra guitarra e aquela coisa toda. Não, isso é uma dificuldade comum e eu quero te explicar aqui nesse vídeo por que isso é uma dificuldade comum e talvez como que você pode se livrar dessas dificuldades. Então fica até o final desse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Daniel Santos, guitarrista, e por aqui eu te ajudo a tocar melhor. Prazer, aperta minha mão aqui. Se você já me conhece, deixa um comentário. E vamos lá. Qual que é a questão, cara? Grande parte das pessoas, elas aprendem a tocar sozinhas na internet. Do zero, quando eu digo quem está começando do zero. Eu aprendi dessa forma, provavelmente você aprendeu dessa forma. E aí chega um momento onde você, sim, consegue tocar. Você fala assim, poxa, cara, que legal, estou conseguindo aqui tocar as minhas primeiras músicas, estou conseguindo aqui tocar as coisas que eu acho interessante. E vai dar certo, cara. Você vai chegar num nível onde você consegue tirar os solos que você gosta. Às vezes até você consegue tocar rápido. Você consegue tocar as músicas que você gosta, só que você vai se sentir travado. Você vai sentir que, poxa, tá faltando alguma coisa. Você vai sentir que chegou num nível que não consegue romper. É meio que um limbo, né, cara? Onde você aprende muita coisa, aí você trava, aí você vai pra internet tentar resolver essas dificuldades, fica sempre consumindo conteúdo, só que percebe que ou não avança, ou avança a passos tão lentos que isso acaba te desanimando. Isso é uma coisa que vem para todo mundo. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa no WhatsApp que já tocava guitarra há cerca de 15 anos e aí ele acabou desanimando e aí vieram as responsabilidades da vida, né, cara? Família, faculdade, trabalho e aí ele acabou desanimando, vendendo os instrumentos e agora está voltando a tocar guitarra de novo e queria justamente romper essa barreira. E eu posso dizer que sim, tem como você romper essa barreira. Só que não é fazendo aquilo que você está fazendo hoje. Porque pensa comigo, cara. Se você passa hoje o tempo fazendo o seguinte, chego do trabalho, por exemplo, pego minha guitarra, fico lá meia hora, boto uma backing track, fico lá meia hora tentando criar alguma coisa. Ou eu só pego a guitarra para tirar improvisos, para tirar repertório para tocar na minha banda ou para tocar na minha igreja. Cara, se você só faz isso, e já faz isso há muito tempo, se você continuar fazendo isso daqui a 5 anos, como é que você vai estar? Pensa comigo, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. E aqui entra uma outra questão, tá? Muitos músicos, eles se apoiam na questão do equipamento. Poxa, é legal você ter um equipamento bom? É, velho, só que eu atendo muitas pessoas, tá? E eu atendo pessoas, cara, que tem equipamentos top, guitarra de 20 mil, e não consegue tirar um som legal. Guitarra, pedaleira. Outro dia um aluno chegou pra mim com uma guitarra Steve Vai, topíssima. Eu nem sei o preço, cara. Eu sei que é quase uns 20 mil reais. Uma guitarra topíssima. Uma pedaleira topíssima. Uma pedaleira que hoje está na faixa aí dos 16, 17 mil reais também. E tirando um som porcaria. Por quê, cara? Porque o equipamento, ele não é tudo. Antes de você, às vezes, investir em equipamento, se você não tem conhecimento para tirar o melhor som daquilo, cara, é ruim. Eu tenho uma pedaleira boa aqui, que é essa aqui, da Line 6, que já está um pouco obsoleta, mas é boa, cara. Mas a galera pira quando eu falo que estou tirando os meus sons aqui da Tank G. Por quê? Porque, claro que tem capturas muito boas aqui, mas tudo é questão do conhecimento que você tem, da forma que você toca. O equipamento, a melhor guitarra, a melhor pedaleira, o melhor amplificador, ele não vai fazer nada por você, a não ser amplificar aquilo que você já sabe. A não ser amplificar aquilo que você já sabe, cara. Ponto. É simples assim. Então, se você fica sempre naquela, cara, quando eu tiver aquela guitarra, eu vou conseguir tocar bem. Quando eu tiver aquele pedal, eu vou conseguir tocar bem. Quando eu tiver aquela pedaleira top das galáxias, eu vou conseguir tocar bem.
você está só se iludindo e evitando olhar para a realidade. Qual que é a realidade? Cara, eu não estudei guitarra, eu não estudei da forma certa. Eu estou querendo um milagre, eu estou querendo comprar um equipamento que quando eu pegue nesse equipamento, as coisas que eu nunca vi na minha vida brotem na minha mão na hora que eu estiver tocando. Isso não vai acontecer. Deixa eu te explicar, meu amigo, o que é um play legal que você toca sem pensar. Sabe aquela hora que você chega, vai tocar, consegue improvisar ali as escalas legais sem pensar, consegue mudar o tom de uma música sem pensar. Sabe por que você chega nessa etapa de tocar sem pensar? Porque antes você pensou muito. Então, antes de você chegar no nível de tocar guitarra sem pensar, você tem que pensar bastante. E você só vai pensar no estudo. Na hora que você está estudando, é a hora de pensar. Na hora do play, é a hora de desligar o cérebro e tocar, deixar o feeling te levar. Mas, se você não teve horas acumuladas de estudo, na hora que você vai tocar, não tem nada que vai brotar. É a mesma coisa de você aprender um idioma. Eu estou aprendendo inglês e, cara, um passo importante antes de você começar a se arriscar a falar no inglês é você absorver o quê? Vocabulário. Então você tem que ouvir muito inglês. Você tem que ouvir muito, você tem que entender muito, você tem que mais ouvir do que tentar falar no começo. E aí depois que você já está ouvindo bem, cara, mesmo que você ainda não consiga se comunicar, você já está entendendo o que as pessoas estão falando, você já está entendendo ali 80% das coisas, na hora que você vai falar, vai brotar com facilidade as frases. Por quê? Porque você primeiro consumiu. Tá? Isso aqui é bíblico, cara. A boca fala do que o coração tá cheio. Então eu preciso ter coisas dentro para depois colocar para fora. Eu preciso ter conhecimento musical dentro para que esse conhecimento musical ele brote de forma leve, fácil depois. Tá? Só que o problema disso tudo tá em... Primeiro, cara, hoje em dia a internet tem tudo que você precisa, tá? O YouTube tem todo o conteúdo que você precisa. Eu não estou mentindo, cara. Qualquer coisa que você quiser aprender aqui tem. Se você quiser aprender campo harmônico, tem. Não estou falando só do meu canal. Tem muitos professores de música que ensinam coisas mais complexas e melhores do que eu. Mas eu não estou falando desse canal. Se quiser campo harmônico, tem. Se quiser intervalos, tem. Se quiser evoluir técnicas, tem. Se quiser aprender jazz, tem. Blues, country. Se quiser aprender menor melódica, modos gregos, tudo tem. Só não tem na ordem que você precisa. Só não tem focado no que você precisa. Você sabe, se você parar assim hoje e se perguntar, poxa, eu tô nesse nível e eu quero chegar nesse nível. Você sabe exatamente na ordem aquilo que você precisa estudar para chegar nesses objetivos? Você sabe? Falar assim, não, Daniel, eu tô aqui nesse nível, cara. Hoje eu toco só o básico, dependo de cifras e não consigo improvisar. Eu quero chegar no nível de conseguir tocar de ouvido, de conseguir passar o que está na minha cabeça para o braço da guitarra na hora que eu estou improvisando e ter uma técnica legal. Você sabe exatamente o passo a passo que você precisa? Provavelmente não. E é aí que as pessoas caem. Por quê? Porque às vezes o cara não consegue improvisar legal. Eu já sei a escala maior e não sei improvisar. Aí o que ele faz? Ele vai para a internet e acha que é aprender o modos gregos que vai fazer ele evoluir. Isso, cara, eu estou te contando porque não é uma coisa... incomum. Eu fiz isso no começo, tá? Quando eu comecei a aprender guitarra, comprei minha primeira guitarra com 15 anos. E eu aprendi o básico ali e tal, as músicas que eu gostava, os solos mais fáceis do planeta Terra. E aí, eu porque queria evoluir, cara. Eu já tinha algum tempo que eu tocava, né? Se passou desde os meus 15 anos ali, se passaram alguns anos eu tocando guitarra e tal. Chegou um momento, uns 4, 5 anos depois que eu comecei do zero na guitarra. Antes disso eu já sabia violão, comecei com violão nos 12 anos de idade. Cara, se passaram uns 5 anos ali de eu tocando guitarra, eu falei, eu quero aprender mais coisas, cara. Eu já sabia escala maior, escala menor, penta. Só que eu não conseguia improvisar, não conseguia transformar aquilo em música. Eu falei, todo mundo fala desse tal de modos gregos, todo guitarrista bom fala desse tal de modos gregos. Deixa eu começar a estudar. Aí eu fui pra internet e comecei a estudar modos gregos. Aí o entendimento que eu tive era que modos gregos eram desenhos e aquilo não mudou porcaria nenhuma na minha vida. E eu não entendia os modos gregos. Por quê? Porque na minha cabeça era o que estava faltando, mas antes disso, cara, faltava. Eu sabia as escalas, mas não sabia pelo braço inteiro. Eu sabia as escalas, mas se perguntasse, então me fala a escala de si bemol, eu não sabia. Eu sabia as escalas, mas não sabia os intervalos. Se perguntasse assim, qual é a terça maior de ré? Eu não sabia que era o fá sustenido.
E aí, como que eu queria saber os modos gregos sem antes ter esse domínio básico? Porque isso aqui é o domínio básico de harmonia. Tá? Então, o primeiro ponto é, cara, se você estuda com conteúdo aleatório, você vai dar voltas, vai ficar andando em círculos, porque sempre vai ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa no seu estudo. Você vai sempre ter a sensação, cara, de que falta uma pecinha para você chegar no nível que você deseja. E isso é frustrante, porque aí você vai e tenta aprender aquilo ali, não consegue e não evolui. Aí você fica pensando que poxa, ou eu sou ruim ou meu equipamento é ruim. E aí cai nessa maldição. E aí qual que é o outro ponto, cara? Você talvez entendeu as coisas de uma forma equivocada e você continua estudando ou levando esses conhecimentos de forma equivocada. Seja conhecimentos de harmonia, seja conhecimentos técnicos, e você não tem ninguém para olhar para você e falar assim, cara, se você fizer um movimento com a palheta aqui, ó, dessa forma, ao invés dessa forma que você está fazendo, a sua técnica vai melhorar 1000%. Você não tem ninguém para olhar para você e falar, cara, olha só, a sua digitação aqui ela está muito forçada, relaxa um pouco, abaixa mais o polegar, faz dessa forma. Você não tem ninguém para olhar a forma que você está tocando, avaliar e melhorar aquilo ali, te dar um feedback real. E qual que é, cara, o ponto negativo disso aqui? É que às vezes, eu costumo dizer que tem coisas que você demoraria muito tempo, às vezes anos, para aprender sozinho, que com uma pessoa te orientando, com uma semana você consegue resolver certas dificuldades, certas coisas. Não é porque é coisa milagrosa, cara. É porque quando você está sozinho no seu quarto aqui fazendo as coisas, você está fazendo aquilo que você acha certo. Não tem ninguém que já chegou no nível que você quer chegar, que vai olhar para você ali e vai falar, tá legal, mas se você melhorar dessa forma aqui, cara, você já não ganha, não é 1% de melhoria no seu play, você ganha 100%, você ganha 200% de melhoria no seu play. Você não tem uma pessoa que te fale isso. E isso acaba travando, cara. Isso acaba te colocando num nível que trava. Eu te dar um exemplo. Quando eu comecei a tocar guitarra, eu tirava muita coisa, eu evoluía, aprendia muita coisa. Todo começo, cara, a gente tem uma evolução muito rápida. Por quê? Porque você está no zero. Então, se você está no zero, aí você já pega lá o solo da música do Fernandinho, Seu Sangue lá, pô, do zero aquilo ali já é uma evolução brutal. E aí pega o solo lá de Emanuel, que é um pouquinho mais rápido e tal, já tira Juninho Afran, solo da música Tua Mão, por exemplo, solo de violão, aquela música lá que tem um solo de violão, esqueci, Perfeito Amor e tal, pô, já é uma evolução brutal. Só que você chega um tempo que trava. E aí tinha um amigo meu, que ele era mais velho, né, muito mais velho, já era pai de família e tudo mais. E ele era líder de louvor na igreja que eu frequentava quando eu tinha lá por volta dos meus 17, 18, 19 anos. E ele virou para mim e falou assim, Daniel, eu te acompanhei, cara, a sua evolução na guitarra desde o zero. Desde o zero. E você evoluiu bastante. Só que vai chegar um momento, cara, você vai sentir isso, vai chegar um momento que, se você não procurar um estudo organizado, se você não procurar alguém que conhece, que sabe mais daquilo que você toca, para te orientar, você vai se sentir travado. Por quê? Porque chega uma hora que a gente estudando sozinho, a gente trava, cara. E é onde a gente precisa de alguém para olhar para as nossas dificuldades e nos orientar. E isso é natural do ser humano. Não sei por quê, por que raios, nós músicos, a gente tem um senso de independência do cacete, velho. Por quê? Porque a gente acha que vai aprender a tocar igual o Ozielzinho, a tocar igual o Juninho Afran, sozinhos. Se você pega a história desses caras, o Roger Franco, por exemplo, saía lá de, não sei se era Rondônia ou Roraima que ele morava, cara, para ir para São Paulo, 48 horas de busão. Ele saía de lá, chegava em São Paulo, fazia uma aula com aquele professor top lá, o Mozart Mello, fazia uma aula, saía da aula e ia embora. Nem dormia em São Paulo porque o cara não tinha grana. Então, se a gente não tem esse pensamento, cara, de investir talvez em alguma coisa, de alguém que possa nos dar o feedback, seja uma aula você fazendo, seja um curso, uma aula particular na sua cidade, cara, você às vezes vai demorar a ter os resultados que você deseja, tá? Por quê? Porque o preço mais caro que a gente paga é o preço da ignorância. Eu custei entender isso, cara. Eu bati cabeça, até falar, pô, talvez eu não seja tão bom quanto eu penso, talvez eu não seja tão esperto quanto eu penso, tá? Em muitas áreas que você olhar à sua volta, as pessoas, elas querem aprender alguma coisa, elas buscam alguém que sabem
para que essa pessoa ensine elas. Agora, na música, o cara acha que ele vai conseguir fazer tudo sozinho. E isso é uma baita ilusão, cara. Uma baita ilusão que eu passei. Eu perdi anos por conta disso. E aí a gente chega num terceiro ponto, né? Cara, hoje em dia, quase ninguém tem tanto tempo para estudar música. E aí, por exemplo, você, que hoje é pai, que hoje trabalha, que hoje tem uma empresa, que hoje faz qualquer coisa, cara. Eu tenho vários alunos que hoje são pais de família, que têm uma empresa para tocar, ou que trabalham, têm um trabalho CLT e não tem 1 hora, 2, 3 horas por dia para se dedicar à guitarra, mas ainda assim querem tocar bem. Seja para servir na igreja, seja para se divertir, tocar na banda. Eu tenho um aluno mesmo, que ele é dono de uma clínica de estética, e ele falou assim: Daniel, eu quero evoluir na guitarra, cara, porque é um momento que eu quero ter de lazer com os meus filhos. Então, além de evoluir, de me realizar no instrumento, que foi uma coisa que eu sempre quis, e antes eu não tinha tempo, agora eu tenho um pouco mais de tempo, eu quero iniciar os meus filhos na música. Então, se eu tiver aí meia hora por dia para estudar e conseguir resolver isso, cara, vai ser ótimo. E a gente consegue, de forma personalizada, criar um cronograma para esse aluno. Então, eu não sei qual é o motivo que você tem hoje, cara, mas se você não tem muitas horas por dia para praticar, você vai precisar de um cronograma de estudos personalizado. Personalizado para quê? Para a sua dificuldade, porque não adianta você seguir algo genérico. Se eu só tenho 20, vamos supor, trabalho o dia inteiro, chego em casa 5 horas, 6 horas da tarde, ainda tenho família, tenho as demandas familiares para lidar. Cara, se você conseguir pegar a guitarra 1 hora, poxa, já é o cenário ideal, tá? Então, às vezes, você tem meia hora, 40 minutos, não sei. Se você fica nesse tempo todo praticando coisas aleatórias, coisas que você não sabe, ou coisas que talvez não vão trazer resultado para você naquele momento, você se perde. Enquanto se você tivesse um cronograma de estudos minimamente montado, cara, para te dar resultado naquilo que você precisa, você conseguiria evoluir, mas muito mais rápido. É muito mais rápido mesmo, tá? Então, além de tudo isso, cara, você precisa eliminar o conteúdo aleatório. Você precisa de um feedback real para conseguir entender aquilo que você está errando e aquilo que você pode melhorar de forma rápida. E se você tem pouco tempo, você precisa de uma rotina, de um cronograma de estudos que seja 100% personalizado, cara. 100% otimizado. Primeiro, para você não perder tempo e não ficar enrolando, às vezes, com coisas que você poderia passar muito mais rápido para ter uma evolução mais rápida. Nada é instantâneo, mas você acelera a sua evolução quando você sabe o que estudar, quando você tem um feedback e quando você tem uma rotina de estudos que é otimizada para a sua demanda, para o seu contexto, tá? E, cara, é justamente isso que eu faço dentro da minha mentoria, tá? Como eu te falei, o YouTube tem tudo que você precisa, cara. Tem tudo que você precisa mesmo. Você pode abrir qualquer canal que ensina guitarra, que você vai entender isso que eu estou te falando. Todo mundo te ensina. Porém, se você quiser um acompanhamento organizado, personalizado, que vai de acordo com aquilo que você busca para evoluir no instrumento, com toda certeza, cara, a minha mentoria Guitarrista Completo é o lugar para você. Por quê? Porque lá dentro, assim que você se inscreve, a gente vai ter uma videochamada já, onde eu já vou analisar todas as suas dificuldades, listar ali aquilo que você precisa, montar o seu cronograma de estudos. E aí, cara, semanalmente você vai ter o meu acompanhamento próximo para ir ajustando a sua rota, te mostrar os caminhos que você tem que seguir, te dar o feedback que você está precisando para melhorar. Então, não é um curso, cara, é uma mentoria, é um programa onde eu vou te guiar de onde você está até o objetivo que você deseja, tá? Essa mentoria, ela estava fechada, eu não abri as vagas esse ano de 2025, mas eu resolvi, cara, hoje, nesse finalzinho de mês, retomar com algumas poucas vagas. Então, não é um atendimento que é para muitas pessoas, é justamente para você que quer acelerar o processo, que sente que, poxa, tá na hora de acelerar o processo, tá? Se você acha que esse é o momento para você, o que você vai fazer? Você vai clicar no link que está na descrição, vai ver lá os depoimentos dos alunos que já fizeram parte da mentoria, né, na turma anterior, e
você vai preencher um formulário. Preenchendo esse formulário, cara, eu vou analisar com cuidado para ver se você é realmente o tipo de pessoa que eu consigo ajudar e que consegue aproveitar a mentoria. Porque, cara, eu vou ser sincero, eu não quero cobrar de você o valor para você estar lá dentro, sendo que talvez eu não consiga te ajudar por conta de alguma coisa ou outra. Então, a gente tem todo um processo para fazer um alinhamento ali para a gente pegar justamente as pessoas que a gente pode ajudar. Essa é a questão, é um trabalho totalmente transparente, tá? Então, se você acha que esse é o seu momento, clica no link que está na descrição, preencha o formulário para você tentar uma vaga. Eu tenho certeza que se você conseguir, cara, a sua evolução no instrumento é garantida, tá? Então, é isso. Um abraço para você. Se você tem interesse, preenche o formulário aí e até o próximo vídeo.